Ok. Ok, está gravando, então. Nós vamos passar o nosso estudo nesta noite, com alegria que a gente tem a oportunidade de estudar a palavra de Deus. A semana passada, nós falamos sobre o cristão e a palavra de Deus, foi o tema que nós abordamos, e eu resolvi dar uma sequência, falar a respeito do discipulando com a Bíblia. Esse é o nosso tema que nós vamos abordar, talvez aí até o comecinho de abril, né? Não pretendo falar muitos dias, mas eu queria trabalhar um pouquinho com vocês a respeito do discipulando com a Bíblia, um manual para ler as Escrituras juntos. A verdade esse tema de hoje continua mais ou menos aquilo que a gente estava falando na semana passada, mas é baseado neste livro com o mesmo título, Discipulando com a Bíblia, um manual para ler as Escrituras juntos, que na verdade é um curso escrito pelo David Helm, publicado pela editora Fiel, né? Esse livrinho, se você quiser adquirir, adquira, vale a pena. Está em torno de R$ 22, R$ 25, se eu não me engano, esse livro. Eu paguei, acho que R$ 22 no Kindle, né? Da edição do Kindle. Não tenho ele fisicamente, mas eu comprei pelo Kindle. Então, eu fiz a leitura numa sentada só desse livro. Ele é extremamente prático e eu resolvi fazer algumas adaptações e conversar com vocês algumas quintas-feiras, talvez 2 ou 3 quintas-feiras, nós vamos conversar sobre esse tema, falando a respeito do discipulado e a palavra de Deus, tá bom? Então, esse é o nosso objetivo nesta noite e nós vamos, então, dar prosseguimento. Discipulando com a Bíblia, um manual para ler as Escrituras. Lá em Mateus capítulo 28, versículos 19 a 20, nós lemos assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Quando nós lemos este texto, o que é que vem à sua mente? O que vem à sua mente quando você lê esse texto? O que você pensa? Vamos ver se eu deduzi aqui mais ou menos o que vocês vão falar aí. Quem gostaria de falar? O que vem à sua mente quando você se depara com esse texto? Numa palavra. Um voluntário aí. Testemunho. Testemunho. Boa, Wesley. Testemunho. É uma ordem, né, para gente. Uma ordem. O que mais? Ordem. Evangelização. Evangelização. Né? É interessante. Discipulado, pastor. Discipulado, isso. Andréia, bom. É interessante a gente observar que, quando nós nos deparamos com esse texto, geralmente vem a ideia de missões, né? O que envolve tudo aí que vocês falaram: testemunho, discipulado, evangelização, uma ordem que nos foi dada, né? E justamente nós pensamos em missões e, por alguns estudiosos, eles enfatizaram isto, dando a ideia de a realização da obra missionária em terras distantes, né? Essa é a ideia que muitas vezes as pessoas têm a respeito deste texto, dessa grande comissão dada pelo Senhor Jesus Cristo. Agora, nós observamos e compreendemos, à luz do texto da Palavra de Deus,
que esse texto, obviamente, fala de missões, mas aborda um chamado específico para todo verdadeiro cristão, todo discípulo. Quando eu falo discípulo, eu estou falando de um cristão autêntico, transformado, e é um chamado para que todo discípulo de Cristo viva como missionário onde estiver. Então, de fato, está ligado com missões, mas não necessariamente está ligado com a ideia de missões transculturais. Está envolvido no trabalho de evangelização, de testemunho, de discipulado, que nós realizamos no contexto em que nós nos encontramos. Essa ideia do chamado e da ordem que o Senhor Jesus Cristo nos dá quando fala conosco no texto de Mateus 28, 19 a 20. Agora, o Colin Marshall e o Tony Payne, na excelente obra que eles escreveram, A Treliça e a Videira, né, nesta obra, eles fazem um comentário em relação a esse texto, dizendo assim: a comissão não é fundamentalmente sobre missões em algum lugar de outro país. É uma comissão que torna o fazer discípulos a agenda e a prioridade normal de cada igreja e de cada discípulo cristão. Ser um discípulo significa ser chamado a fazer novos discípulos. Então, nós vamos verificar que o Senhor Jesus Cristo, ele traz aí uma ordem, como bem colocou a Regina, e ele ordenou que os seus discípulos façam discípulos, batizando e ensinando a guardar tudo que ele ensinou, tudo aquilo que ele ordenou, sendo uma das ordens justamente o fazer novos discípulos. Então, está envolvido isto, desse fazer novos discípulos através do batismo, do ensino e assim por diante. Então, nós vamos verificar que é uma responsabilidade dada a todo verdadeiro cristão. Nós somos chamados por Deus para sermos seus discípulos e, ao mesmo tempo, discipuladores, fazendo novos discípulos para o Senhor Jesus Cristo. Eu creio que essa compreensão do dever de evangelizar é algo muito claro, mas, às vezes, a ideia de discipulado, como bem colocou a Andréia há pouco, é algo que, às vezes, nós encontramos uma resistência muito grande. Por quê? Porque tem muita gente que pensa que ensinar a Bíblia é para pastores, teólogos ou crentes já muito maduros. É assim que muita gente na igreja pensa. Esse negócio de falar de Jesus, de evangelizar, é uma ordem, eu tenho consciência disso. Mas já discipular alguém, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade. Isso é para outros e não para mim, né? Então, a gente tem muita gente, né? Na verdade, não é assim. Não é isso que a Bíblia nos ensina, né? Essa comissão dada, a grande comissão dada pelo Senhor Jesus Cristo, é algo que envolve todo verdadeiro cristão, né? Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós vamos verificar que, como cristãos, nós somos chamados para quê? Qual é o nosso chamado? Eu separei alguns textos para a gente ler. Se você puder nos ajudar a ler os textos, Hebreus capítulo 10, 24. Nós somos chamados para estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Alguém, por gentileza? Hebreus 10, 24. Considerando-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Isto. Aí o versículo 25 também, Regina, porque ele nos admoesta a admoestar uns aos outros. Pode ler para a gente o 25 também, Regina.
Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Isto. Nós somos chamados também para consolar uns aos outros com as verdades da fé. 1 Tessalonicenses 4:18. Alguém, por gentileza, aí? Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Isto. Nós somos exortados a consolar com as verdades que nós recebemos da parte da palavra de Deus. Hebreus 3:13. Somos chamados para exortar mutuamente a cada dia. Vejam lá, Hebreus 3:13. Alguém achou? Ao contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a Isso. fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Isso, somos exortados, né, a exortar mutuamente, a estimular uns aos outros, para que nós não venhamos ser enredados no pecado. E, por último, somos convidados a edificar, somos chamados para edificar uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5:11. consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. É isso. Então, vejam só, todas estas questões não diz respeito a uma classe especial de pessoa dentro da igreja, pastores, teólogos, ou aqueles que são mais maduros, mas é uma realidade que todos nós devemos realizar uns aos outros para que nós cresçamos em Cristo Jesus, no conhecimento e na graça, e sejamos cristãos maduros. Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 4, versículos de 7 a 16, diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, nós vamos verificar aqui algumas coisas importantes neste texto. O texto nos diz que, Paulo nos diz que a graça foi concedida a cada um segundo o dom que Cristo deu, né? Então, todos os cristãos têm recebido da parte de Deus um dom, né? E nós vamos verificar que quando Jesus ressuscitou e subiu aos céus, ele capacitou a sua igreja com dons, né? E alguns, diz o apóstolo Paulo, ele chamou para se dedicar ao ministério da palavra. Quais são estes? Os apóstolos, os profetas, os evangelistas e os mestres, né? Até esse ponto, todo mundo está concordando claramente com Paulo. Agora, se nós observarmos o texto, Paulo vai dizer que estes ministros da palavra foram dados
para aperfeiçoar, treinar e preparar os crentes para que eles possam desenvolver o seu ministério. Então, vejam só, irmãos, não são só os ministros da palavra que têm um ministério. Todo crente, todo cristão, todo verdadeiro discípulo de Jesus recebeu um ministério a realizar, né? Agora, o texto também nos diz que todo membro do corpo de Cristo deve seguir a verdade em amor. Ou seja, eu devo ser verdadeiro, eu não devo ser falso, eu devo amar na prática e não só de palavras, e comunicar a verdade do evangelho em amor, né? Então, a responsabilidade de compartilhar a palavra, de transmitir esta palavra, não são exclusivamente dos pastores ou dos ministros da palavra. Todo cristão tem um ministério da palavra. Pastores são chamados em particular para isso, mas de uma forma geral, todos nós somos chamados a falar a verdade de Deus em amor, né? Então, quando nós compreendemos isto, quando a igreja compreende isto e coloca em prática o ensino dado pelo Senhor Jesus Cristo, o resultado disto é que a igreja cresce, e ela cresce de forma saudável. É isto que Paulo diz aí no versículo 16. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, lá no finalzinho, lá, né? Segundo a justa cooperação de cada parte, o próprio Deus realiza através do nosso ministério o aumento, o crescimento da igreja que se dá na obra do Senhor Jesus Cristo, né? Então, nós vamos verificar, quando a igreja se compromete em expor a palavra de Deus, em transmitir com fidelidade a palavra de Deus como um todo, nós crescemos à imagem de Cristo e, consequentemente, o crescimento também acontece numericamente. Agora, acontece que quando nós falamos que cada crente tem que ministrar a palavra, tem que instruir o outro, tem que discipular alguém na palavra, nós arranjamos desculpas, não é verdade? Essa é a grande verdade. Evangelizar, tudo bem, mas discipular, instruir o outro, ensinar a palavra para o outro, nós criamos alguma resistência e inventamos algumas desculpas, né? Então, geralmente, a gente diz, olha, eu não estou pronto para isso, eu não estou pronto para isso. Essa é a desculpa que muitos dão para não fazer aquilo que Deus nos chamou para realizar, né? Mas, seja sincero, será que vai existir um ponto ou um tempo na nossa vida onde a gente possa dizer, eu estou pronto para discipular? Eu estou pronto, né, para fazer aquilo que Deus me chamou, né? Até o apóstolo Paulo chegou a dizer, olha, quem é suficiente para estas coisas? Paulo reconhecia que não estava pronto para fazer o que ele fazia, mas fazia porque tinha consciência de que Deus o chamara para aquilo. E nós precisamos entender, irmãos, se nós formos esperar ficar pronto para realizar o ministério que Deus coloca em nossas mãos, nós nunca estaremos prontos. Quanto tempo Paulo começou a pregar o evangelho depois da sua conversão? Vocês já pararam para pensar nisso? Paulo não ficou esperando muito tempo, não. Assim que ele passa pela experiência da conversão, ele começa a pregar o evangelho, tanto é que ele tem que sair escondido dali, onde se encontrava. Então, nós devemos lembrar que o nosso trabalho consiste em realizar fielmente aquilo que Deus coloca em nossas mãos.
Nós temos que ser fiéis ao nosso Deus em cumprir aquilo que ele tem colocado em nossas mãos, confiando que a palavra de Deus, no poder do Espírito, é capaz de fazer milagres, é capaz de levantar os mortos. Lembra-se do profeta Ezequiel, lá no capítulo 37 do seu livro, que é convocado por Deus numa visão a pregar no vale de ossos secos. Deus mostra, olha, o meu povo está morto. Haveria esperança para este povo morto? Sim, há esperança. E Deus orientou o Ezequiel a pregar a palavra de Deus e a anunciar a vinda do Espírito. E é assim o povo de Deus se refez. O poder não está em nós, mas na palavra a qual nós proclamamos, na palavra que nos foi dada para anunciar e pregar. Né? E é exatamente isso que Ezequiel fez. Ele foi lá e pregou, e Deus agiu por meio da palavra, da proclamação da palavra, pelo poder do seu Espírito, né? E fez aquela obra tão extraordinária. E tem feito assim ao longo da história. O que nós precisamos, irmãos, é fidelidade, obediência à voz de Deus, que nos conclama a pregar o evangelho, a discipular pessoas, trazer pessoas para andar no caminho de Deus, conforme a vontade de Deus. Mas a grande verdade é que muitas vezes nós não discipulamos, pois não confiamos profundamente no poder da palavra de Deus. Às vezes, a grande preocupação é que nós achamos que a obra a qual Deus colocou em nossas mãos depende das nossas habilidades ou de algum programa. E se nós formos hábeis e seguirmos determinado programa, nós vamos obter resultados. Esses dias, estudando o livro de Josué, como é que Josué derrubou os muros de Jericó? No grito. Que tática de guerra, dentro daquele contexto, derruba um muro intransponível no grito? Humanamente falando, é ilógico. Por quê? Porque o poder não estava em Josué nem no seu exército, mas em Deus, que usou aquelas pessoas que obedeceram à ordem de Deus de gritar, e por isso os muros caíram. E é isso que nós precisamos fazer, irmãos, obedecer à voz do Senhor. Pense no poder da palavra de Deus. Você já parou para imaginar e refletir como é que Deus criou o universo? Nós vemos lá em Gênesis, Deus dizendo, haja, e houve. Não foi isso? Haja luz, e houve luz. É pelo poder da palavra de Deus. Nós lemos lá no Salmo 33, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. As coisas vieram a existir pelo poder da palavra de Deus. Lá em Hebreus, nós vemos que Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E é interessante nós observarmos, irmãos, que não é só pelo poder da palavra que as coisas vieram a existir da criação, mas é também pelo poder de Deus que surge a nova criação. O apóstolo Pedro nos lembra que nós fomos regenerados de que forma? Não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus que vive, a qual vive e é permanente. Tiago vai nos dizer, nos gerou pela palavra da verdade, Tiago 1,18. E Romanos capítulo 10, 17 ensina que a fé vem pelo ouvir da pregação da palavra de Cristo. Então, é pela palavra que nós começamos a vida cristã,
e sem a palavra não há novo nascimento. E o apóstolo Pedro continua instruindo os seus leitores, dizendo: olha, vocês precisam desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Jesus orou para que nós fôssemos santificados na verdade da palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, vejam só, a palavra de Deus ela é crucial para produzir o novo nascimento, ela é crucial e fundamental para desenvolver a nova vida cristã. E sem a palavra, no poder do Espírito, não há santificação. Então, nós vamos observar, irmãos, duas verdades muito claras, né? Duas verdades muito claras. Primeiro, Cristo nos comissionou a discipular, né? Então, Deus nos convocou e nos deu uma ordem, é um mandamento de aonde quer que nós estivéssemos ensinando a respeito de Cristo, da sua palavra, da sua salvação, instruindo pessoas para que sejam transformadas por esta palavra e vivam a realidade da vida cristã. E a segunda verdade é que nós temos em Deus, em sua palavra e em seu Espírito, tudo o que nós precisamos para ser conduzidos à vida e à piedade, bem como ajudar outros nesta caminhada, né? É isto que o apóstolo Pedro nos diz lá em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 3. Se nós abrirmos lá o texto, Pedro vai dizer o seguinte: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, amados irmãos, nós somos chamados, exortados a nos envolver no ministério da palavra, evangelizando, não só falando de Cristo, mas instruindo aquelas pessoas que estão à nossa volta para que para que conheçam a Cristo e cresçam no conhecimento de Cristo. E esta é uma responsabilidade não só do pastor, não só do presbítero, não só do cristão maduro na igreja, mas é uma responsabilidade de todos os cristãos que estão envolvidos na igreja. Ok? Está claro isso, irmãos? Então, vamos caminhando um pouquinho mais aqui, tá? Então, o que, por quê e como, né? Esse é um aspecto que nós devemos abordar. Então, como nós pudemos verificar, nós somos responsáveis por falar a verdade em amor, tanto para os incrédulos como para os cristãos. Essa é a responsabilidade que nos foi dada, né? Nós somos responsáveis diante de Deus. Mas como fazer isto? Como conectar o discipulado e palavra, né? E o nosso objetivo com esta série de estudos é ajudá-lo a desenvolver o ministério que Deus tem colocado em suas mãos, né? Realizando aquilo que Deus nos tem chamado a fazer. Então, vejam só, irmãos, nós nos relacionamos com pessoas que têm perspectivas diferentes sobre Jesus Cristo e a fé cristã, não é verdade? Se eu der a oportunidade para cada um falar, nós vamos poder descrever que nós nos relacionamos com pessoas que são incrédulas, nós nos relacionamos com pessoas até que não creem em Cristo, não creem na Bíblia, e que muitas vezes questionam a nossa fé. Por certo, você conhece alguém assim. Talvez alguém
da sua família ou alguém do seu círculo de amizade, né? Então, nós conhecemos pessoas que têm uma concepção equivocada sobre o que a Bíblia nos ensina, sobre o que ela nos diz acerca de Deus, do homem, da salvação. E tem pessoas que têm uma visão completamente desfocada daquilo que a Bíblia nos diz. Nós também nos relacionamos com pessoas que são crentes, mas são novas na fé e que sabem muito pouco das Escrituras. É alguém que chegou no nosso meio, teve um encontro transformador com Cristo, mas ainda sabe muito pouco a respeito da vida cristã e que precisa ser instruída, orientada, direcionada na vida cristã. E também nós lidamos e nos relacionamos com pessoas que são cristãs e que são totalmente comprometidas com a verdade do Evangelho. São pessoas que estão se empenhando, se esforçando em viver a vida tal qual a vontade de Deus, e que muitas vezes estão lá na igreja, na sua maturidade, mas não desenvolve totalmente, mesmo sendo maduras, às vezes não tem tanto espaço, às vezes acontece na igreja de a liderança não dar oportunidade para que essas pessoas trabalhem e desenvolvam. Agora, vamos imaginar que você receba uma missão de elaborar um plano de crescimento espiritual e discipulado de 3 pessoas com características semelhantes às descritas acima. Já pensou? Olha, você vai juntar um incrédulo, você vai ajudar uma pessoa que é nova na fé, e você vai pegar um irmão mais maduro na fé, e você vai juntar esse grupo e vai liderar esse grupo para que eles sejam aprimorados na maturidade espiritual. É um grande desafio, que tarefa grande. Já pensou, Regina? Olha, Regina, hoje eu estou te dando uma tarefa. Né? Meu Deus! A gente fica de cabelo em pé, essa é a verdade. Né? Verdade. Essa responsabilidade de fazer, mas como fazer isto? Como que eu posso realizar isto? Né? Então, o grande desafio, e é isto que o autor do livro nos traz e nos estimula, é que nós podemos pegar um grupo tão diferenciado como esse, com um nível de maturidade espiritual tão variado, que começa de alguém que é incrédulo para alguém que é maturo espiritualmente, e o grande método que ele sugere para que a gente possa fazer isto é ler a palavra de Deus em dupla. É você realizar ou convidar alguém ou 2 pessoas, você e mais uma pessoa, pelo menos, para que juntos vocês possam ler as Escrituras. Então, essa é uma maneira muito simples e uma maneira universal e, ao mesmo tempo, atende às necessidades de discipulado de pessoas tão diferentes. Por quê? Porque aonde que está o poder? Não é na palavra? O poder não está em nós, na nossa capacidade, na nossa compreensão que nós temos da Escritura, mas o poder está na palavra. Então, eu convido alguém para, junto comigo, ler a Bíblia, e assim nós 2 podemos ser transformados e impactados por esta palavra. Né? Então, mas o que é ler a Bíblia em dupla? E por que nós devemos fazer isto? E para quem isso é útil? Né? Nós vamos responder todas essas questões, mas devagarzinho. A primeira pergunta que eu quero responder é: por que ler a Bíblia em dupla? Né? Então, vejam só. Mais uma vez, citando os autores lá a Trelice e a Videira, eles dizem assim no seu livro:
Imagine se todos os cristãos, como parte normal do seu discipulado, fossem envolvidos numa rede de leitura bíblica regular, não somente aprofundando-se na palavra em particular, mas lendo-a com seus filhos antes de dormirem, com seu cônjuge durante o café da manhã, com um colega de trabalho não cristão uma vez por semana, durante o almoço com um novo cristão, a fim de acompanhá-lo uma vez a cada 15 dias para encorajamento mútuo. Seria uma rede incrível de relacionamentos pessoais, oração e leitura da Bíblia. Mais um movimento do que um programa, mas em outro nível, seria algo profundamente simples e alcance de todos. É um pensamento estimulante. Verdade, irmãos? Eu não preciso ter um profundo conhecimento das Escrituras para ler a Bíblia. Eu preciso ter a disposição de ler a Bíblia. E como nós falamos na quinta-feira passada, nós temos a responsabilidade de desenvolver a nossa espiritualidade a partir da leitura da palavra de Deus. E quando eu me disponho a fazer isto individualmente, é muito natural que eu tenha a oportunidade de desenvolver essa mesma técnica de leitura com alguém que eu conheça, seja um amigo incrédulo, seja um cristão novo na igreja, ou seja um irmão mais maduro na fé. Então, nós vamos perceber, irmãos, que essa ideia simples de sentar com alguém para ler a Bíblia juntos pode influenciar o crescimento do evangelho, não apenas na sua própria vida, como também na vida dos seus familiares, na vida dos seus amigos, né? E nós vamos encontrar alguns benefícios de ler a palavra de Deus em dupla. 4 benefícios. Quais são estes benefícios? O primeiro deles é a salvação. Imagine você convidar um colega que não crê nas Escrituras, ou alguém que, digamos, que não tem nenhum compromisso religioso, né? E que, de repente, você o convida para que juntos vocês possam ler a Bíblia. Só ler a Bíblia e orar. Simples assim, né? É uma oportunidade que você tem de levar a ele o conhecimento da salvação. Se nós abrirmos lá na carta a Tiago, Tiago capítulo 1, versículo 21, vejam só o que Tiago vai dizer. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Quem que é poderosa para salvar? É a palavra. Pedro segue o mesmo raciocínio de Tiago. Tiago 1, 23 diz assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A transformação se dá pela palavra, pelo poder da palavra é que vem a salvação. Paulo vai dizer aos romanos, né, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo, pela pregação da palavra. É a palavra que produz fé. Mas o segundo benefício de ler juntos, então você está lendo com alguém que talvez seja incrédulo e você tem a oportunidade de compartilhar com ela essa palavra, e esta palavra é poderosa para transformar a vida daquela pessoa. Mas, de repente, você pode usar esta palavra para compartilhar com alguém que é novo na fé e tem a oportunidade de desenvolvê-la espiritualmente. E você junto com ela também, porque nós também somos beneficiados com isso.
Então, por exemplo, a Bíblia nos convida a encorajar uns aos outros, a estimular uns aos outros. Nós vimos alguns textos já, mas vamos ver aqui Romanos capítulo 15, versículo 14. Veja o que Paulo vai dizer. Romanos capítulo 15, versículo 14, que diz assim: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para admoestardes uns aos outros. No texto que nós lemos lá de Efésios, capítulo 4, versículo 15, Paulo diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E depois, um pouquinho mais à frente, quando Paulo escreve aos Colossenses, diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, primeiro benefício, ela traz salvação. Quando eu compartilho a palavra, principalmente com alguém que não conhece essa palavra, não conhece a Cristo, ela tem a oportunidade de obter a salvação. Eu tenho a oportunidade de santificação. Eu posso me santificar e ajudar o outro a se santificar. Nós também podemos nos beneficiar com o treinamento. Vejam só, quando o Senhor Jesus Cristo chamou os seus discípulos, vejam que o Evangelho de Marcos nos fala a respeito disso. Marcos, capítulo 3, versículos 13 e 14. Diz assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então, Cristo convida alguns para um relacionamento com ele, e então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Então, Cristo convida-os para estarem com ele, para aprenderem dele e serem qualificados para o exercício da pregação da palavra de Deus, para dar continuidade ao ministério do Senhor Jesus Cristo, né? Então, nós vamos verificar, nós podemos sentar com outro irmão e juntos compartilharmos a palavra de Deus para que nós possamos ser treinados a desenvolver um ministério dentro da igreja. E um quarto benefício que eu achei bastante interessante que o autor nos traz é que, através da leitura da Bíblia em dupla, eu posso produzir um relacionamento. O autor diz assim: a leitura bíblica em dupla oferece a oportunidade de se desenvolverem amizades verdadeiras, relacionamentos mais estreitos e revestidos de maior substância, né? Então, nós vamos verificar que, às vezes, e muitas vezes, nos faltam isso. As pessoas, hoje em dia, elas têm fome de um relacionamento consistente. E muita gente tem transformado conhecidos, pessoas que eles conhecem sem muita profundidade, em amigos, né? Por causa dessa necessidade, num clique com um botão lá. Então, uma pessoa que você nunca viu, mas pede para se tornar amigo, daí se torna amigo lá no Facebook, né? Por quê? Porque é uma necessidade de relacionamento, de amizade, de crescimento. Então, essa oportunidade de você estar junto a alguém, lendo a palavra de Deus, podendo crescer, trocar experiências, orar juntos, isto faz com que nós tenhamos uma amizade profunda e sincera, vai estreitar o relacionamento e vai nos ajudar no nosso crescimento espiritual, né? Então, nós vamos verificar por que nós vamos ler a Bíblia em dois.
por causa das convicções que nós temos do poder da palavra de Deus. E quando as pessoas são expostas a esta palavra, encontram a salvação, são santificadas na fé, são treinadas para um ministério eficaz e encontram comunhão em uma rede de relacionamentos diferentes de qualquer outro que o mundo possa oferecer. Então, vejam, irmãos, são benefícios que nós encontramos para ler a palavra de Deus juntos. Nós possamos refletir a respeito disso e pensar seriamente e começarmos. E nós não precisamos ir muito longe, não, irmãos. Comece com seu filho, com a sua filha, com seu esposo, com a sua esposa, do seu vizinho, com sua vizinha. Desenvolva esta prática de ler juntos a palavra de Deus, para que esta palavra possa nos transformar em homens e mulheres segundo o coração de Deus. Que Deus nos ajude a desenvolver. Nos próximos estudos, nós vamos estar dando alguns detalhes, algumas colocações bem práticas que o autor deste livro nos traz, para que a gente possa desenvolver essa leitura bíblica em dupla. Ok? Alguma pergunta, alguma colocação? Alguma questão que alguém queira fazer e trazer? Amém. Glória a Deus. Pastor, Fala, seu Adilson. aquela passagem em Pedro, que fala sobre o completo conhecimento, nós sabemos que nós nunca vamos chegar ao completo conhecimento de Deus, né? Sim. Mas dentro daquele contexto, o que ele quis dizer com isso? Em termos, porque se eu vou ler a Bíblia com alguém, ótimo, quanto mais eu conhecer a Deus, mais eu me santifico. Mas eu nunca vou chegar a esse completo conhecimento. Em que contexto ele exorta a gente a chegar a esse completo conhecimento? É a ideia de que, a partir do conhecimento que nós vamos adquirindo, nós vamos sendo moldados e transformados em homens segundo a vontade de Deus. E esse é um processo que todos nós estamos inseridos, né? Paulo vai dizer que toda a escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção, treinamento na justiça, com o objetivo de nós sermos perfeitos. Perfeitos não no sentido de que nós não pecamos mais, mas no sentido de que nós conhecemos o equipamento que Deus nos dá para desenvolver a vida cristã e colocamos em prática esse conhecimento que nos é dado para que efetivamente haja esse crescimento, esse desenvolvimento espiritual. Entendeu, irmão Dilson? Ok? Mais alguma questão, alguma pergunta? É um desafio que nós estamos trazendo para os irmãos, para que vocês comecem a desenvolver esse ministério, o ministério de ler a palavra junto com alguém, seja o seu esposo, sua esposa, seu filho, alguém que você sabe que aceitaria e compartilharia com você essa oportunidade para que juntos vocês pudessem crescer. Tá bom? Então, vamos encerrar o nosso estudo nesta noite, uma palavra de oração. Eu vou pedir para o nosso irmão Adilson nos dirigir a Deus em oração. Irmão Adilson. Senhor Deus, bondoso Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor Deus, por este momento que passou tão rápido de comunhão com os irmãos, Senhor Deus, em que nós pudemos te adorar mediante as orações e também o estudo da tua palavra, Senhor. Senhor, que esses ensinamentos sejam gravados profundamente em nossas mentes e nossos corações, Senhor Deus, para que, de fato, nós possamos cumprir, realizar a tua grande comissão, Senhor Deus, que, como acabamos de entender, cabe a todos nós, a qualquer momento, independentemente de qualquer preparo teológico, Senhor, mas sim espiritual, colocando-nos diante de ti,
a moldura do Espírito Santo em nós, Senhor. Amém, Senhor. Nesta noite, guarda-nos, Senhor Deus, nós te agradecemos imensamente o aprendizado da tua palavra nessa noite, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nosso único mediador e salvador. Amém. 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 Irmãos, é uma alegria poder estar com vocês. Que Deus nos abençoe.